E aí galera do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, geralmente eu peço ao fim do vídeo para que vocês sugiram uns assuntos para eu comentar nos próximos vídeos. E uma pessoa fez uma sugestão muito legal num dos comentários de um dos vídeos anteriores. Essa pessoa pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre religião, para que eu me manifestasse a respeito de religião, desse uma opinião a respeito. Então olha só, esse vídeo vai ser sobre religião, de uma maneira não doutrinária, tá? Então, primeiramente, Pablo, qual a sua opinião sobre religião? Respondendo, eu acho que a religião é uma das coisas mais importantes que há na sociedade, no corpo social. Eu acho que religião é algo extremamente importante. Pablo, você se considera uma pessoa religiosa? Não. Aí você fala, tá, então como isso pode acontecer? Isso é um contrassenso. Não, não é. Eu posso considerar a religião algo extremamente importante sem me considerar uma pessoa religiosa. Por quê? Porque, na minha opinião, a religião cumpre uma função social muito significativa e extremamente relevante para a manutenção da ordem social, que é o fato de conseguir aproximar as pessoas e conseguir ligar as pessoas e conseguir ensinar valores para algumas pessoas que, sem a religião, não conseguiriam aprender esses valores. Então você está dizendo, professor, que a religião tem só essa finalidade? Não, mas eu estou dizendo que algumas pessoas precisam da religião para se transformarem em pessoas melhores, que essas pessoas não seriam pessoas melhores sem a religião, tá? Talvez não fossem pessoas de todo ruins, não seriam pessoas melhores. Outra coisa muito importante, a religião cria um senso de comunidade, né? Comunidade. Então seria basicamente a reunião daqueles que comungam de uma crença, comungam de um ideal, comungam de coisas dessa natureza. Então, eu acho importante sim, porque a religião tem essa capacidade de reunir as pessoas, de criar entre elas uma comunidade, de fazer com que todas busquem algo melhor. Aí você fala, tá, mas você acha que só há coisas boas? Eu acredito que haja coisas ruins também. Por exemplo, quando as pessoas utilizam a religião para distorcer fatos ou para manipular pessoas. Nesse aspecto, eu acho que a religião, ela não é ruim. As pessoas que são mal intencionadas conseguem utilizar algo que é extremamente positivo para criar uma coisa negativa. Então a manipulação, a cegueira, a impossibilidade de discernimento, essas coisas são coisas ruins de fato. Eu considero essas coisas como coisas ruins. Então, o que eu vou dizer para você? A respeito da religião, você não pode dizer, mas a religião é ruim porque ela faz o homem não pensar. Não seja imbecil a esse ponto. Quem você é para dizer que uma pessoa religiosa não pensa? Tá? Então, porque você não tem uma religião ou acredita que não tem uma religião, você acha que as pessoas que possuem religião não pensam, são burras? Não, não tem nada a ver. Seria a mesma coisa que eu falar pra você que, sei lá, pelo fato de você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, você é burro e não pensa, tá? Aí você fala, Pablo, mas algumas pessoas se matam por religião. Entra naquilo que eu falei anteriormente, a religião é uma coisa boa, porém as pessoas que possuem uma intenção ruim distorcem isso, que seria algo extremamente positivo, que seria algo muito bom, que é esse papel da religião. Se você considerar, se você analisar comigo aqui, o que foi que a religião fez até hoje, né? Eu na época de adolescente, né, porque eu estava na escola, eu ouvia muitas pessoas falando, mas determinada religião foi responsável pela morte de tantas pessoas, não sei o que lá. Não foi a religião que foi a responsável, tá? A religião não é responsável. Responsáveis são os homens. E esse é o grande problema da humanidade, a meu ver, é ser tão acovardada a ponto de colocar a culpa que é dos homens em alguma coisa que
não age por si. A religião não age por si, o homem age por si, tá? Pablo, mas e qual a sua opinião sobre Deus, sobre os anjos, sobre alma, sobre espírito? Eu não emito opinião sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas também não gostam de ouvir as opiniões a respeito disso. Então, se eu disser para você, nesse vídeo, por exemplo, eu acho que Deus criou o mundo, todas as coisas, colocou os anjos vigilantes aí no universo, você pode falar, meu Deus, que babaquice que esse cara tá falando. Assim como eu poderia dizer, eu não acredito em nada disso, tá? E não acreditando em nada disso, emito minha opinião e acho e digo que acho que tudo isso pode ser uma grande fantasia. Se eu dissesse isso para você, você poderia dizer, você está sendo desrespeitoso e você tem que me respeitar e não é isso, e nós entraremos num debate infinito, certo? Por quê? Porque eu não posso querer convencer você da minha opinião, apenas emiti-la. Entretanto, nós não somos um povo, quando digo nós, na verdade o povo brasileiro é meio assim, outros povos também possuem essa característica. Não somos um povo habituado a discutir de maneira racional, né? A discutir de maneira a evitar conflitos, discutir para crescer, nós tentamos discutir para vencer. Eu não acho isso interessante, não acho que isso esteja em jogo, vencer a disputa, né? Seria mais crescer, talvez evoluir intelectualmente, conceitualmente, né? Evoluir como pessoa. Então, na minha opinião, a religião é responsável por algumas coisas dessa natureza. Diversos religiosos foram extremamente importantes e eu acredito que a religião é infinitamente mais importante do que muitos movimentos que são ditos movimentos sociais propagados pelo Brasil, porque o Brasil também é uma... Não que eu seja contra o Brasil, mas o nosso povo hoje permite uma série de coisas, uma série de posicionamentos que são posicionamentos no mínimo questionáveis. Enfim, são muito mais importantes, né, os movimentos religiosos, a religião em si é muito mais importante do que diversos movimentos que se pretendem movimentos sociais. Eu vejo religiosos que vão fazer missão de paz em outros países e vão fazer aquilo que eu comentei em outro vídeo, levar a palavra, levar um conforto ou simplesmente tentar diminuir, amenizar o sofrimento de algumas pessoas que estão passando necessidade, tá? E isso, de fato, é lutar por uma causa. É muito mais do que você ir lá, se pintar de palhaço e dizer que você está lutando por alguém ou por alguma causa que você particularmente desconhece, tá? Eu acho que é muito mais poderosa a religião nesse sentido de tentar fazer o bem para as pessoas do que você pegar algum movimento social que tenta, por exemplo, atacar a religião, dizendo que a religião é negativa e que ela mata, mas que de fato, fora isso, a pessoa não faz nada. Então acaba se resumindo a uns textinhos de Facebook, a uma, entre aspas, militância burra, né? Porque isso sim que é uma grande demagogia. A pessoa, o indivíduo ou o movimento em si ser contrário a alguma coisa e não fazer 10% do que isso faz. Então, acho sim que a religião cumpre um papel fundamental, ensina valores, ensina virtudes que algumas pessoas não conseguem aprender por si, tá? Então, a minha reflexão hoje é nesse sentido, é de dizer que sim, é de fato importante e que se você tem uma religião, parabéns para você. Se você não tem uma religião e respeita a religião das outras pessoas, acho que você é uma pessoa elevada. Se você é uma pessoa que combate a religião, eu acho que você, na verdade, deveria rever isso, né? Porque há tantas coisas negativas já no âmbito da sociedade, e por que então tentar combater algo que possui algumas características positivas? Combate então a pessoa hipócrita. Eu sou contrário àquele cara que fala que você tem que entregar tudo para contribuir com a causa. Então você combate a pessoa, não a causa. Você não está combatendo a religião. Pense comigo, algumas pessoas só têm a religião do seu lado, tá? Só tem a religião por si.
Algumas pessoas vivem para isso. A vida é direcionada a isso. Por que você vai querer tirar isso delas? Quem é você para fazer isso? Essa é a reflexão do dia. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Força, guerreiros!